rápida do Rio. E OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18h03. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Em sua primeira missa, após se tornar o líder da Igreja Católica na Capela Sistina, o Papa Leão XIV chamou atenção para a queda no número de fiéis e defendeu que a instituição se torne um farol, justamente para guiar um mundo marcado pelo materialismo e pelo prazer. Na homilia, o Papa Leão XIV defendeu que a Igreja Católica se identifique pela santidade de seus membros e não pela grandiosidade de seus edifícios. Além da cobertura completa que faremos hoje, em sequência, desde a escolha do Papa, teremos também direto de Roma o Padre Rafael Vieira, nosso convidado, para falar sobre o que o novo Papa pode fazer pelo Brasil. O que se espera por aqui? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar parcialmente a decisão da Câmara dos Deputados, que havia suspendido toda ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio, réu na trama golpista. Os ministros votaram para que Ramagem continue respondendo por 3 dos 5 crimes imputados a ele. A suspensão ocorreu porque, segundo a acusação, 2 delitos foram cometidos, aí sim, após a diplomação de Ramagem. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou hoje pela condenação da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e do hacker Walter Delgatti, pela invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Para Zambelli foi proposta a pena de 10 anos de reclusão e perda do mandato parlamentar. Para o hacker, Moraes propôs 8 anos e 3 meses de reclusão. O ministro Flávio Dino acompanhou o voto de Moraes. O placar até o momento é de 2-0 pela condenação. Faltam votar os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O INSS anunciou a devolução de cerca de... Vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam mais de perto hoje. Júlia Cabreiro. Criminoso apontado como o maior desbloqueador de celulares do estado é preso em São João de Meriti, na Baixada. Matheus Mesquita. Lei que prevê reforço no policiamento dentro dos ônibus é sancionada no Rio. Carlos Júnior. Pesquisa aponta que 76% dos cariocas vão comemorar o Dia das Mães em casa e não pretendem comer fora. Maurício Bastos, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. No ano em que celebra o título de capital mundial do livro, o Rio recebe a 19ª edição da Bienal do Livro, de 13 a 22 de junho, no Rio Centro. O evento promete muitas experiências imersivas e interativas para incentivar o hábito da leitura, especialmente entre os mais jovens. Quem você convidou para nos ajudar a entender o que tem de diferente nessa Bienal em comparação às anteriores? Para falar sobre o evento, a gente conversa com Bruno Henrique, diretor de marketing e conteúdo da GL Eventos, empresa que organiza a Bienal do Livro 2025. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Meu assunto de hoje é o seguinte: Habemus Papa, graças a Deus. Rio de Janeiro teve mais de 1.000 assaltos a ônibus nos 3 primeiros meses do ano. Vou repetir, hein? É muita coisa, hein? 1.000 assaltos a ônibus em apenas 3 meses do ano. Pelo menos é um levantamento oficial do Instituto de Segurança Pública do Estado. É bem verdade que muita gente não notifica, né? Acaba não registrando e o número pode ser muito maior, evidentemente. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você tem medo de ser assaltado no transporte público? Tem algo para contar? Você já viu alguma coisa? Tem algum registro, algum parente, algum amigo? Como é que você observa essa situação aí no seu dia a dia? 980-18-8880 é nosso número. 980-18-8880. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de céu claro com poucas nuvens.
No final de semana, o céu fica nublado, com possibilidade de chuva fraca, em alguns momentos, chuva moderada, acompanhada de rajadas de vento. No sábado, a temperatura ainda vai estar quente, com máxima prevista de 36 graus. Já no domingo, a temperatura cai e os termômetros não devem passar dos 26 graus no município do Rio de Janeiro. Renata Victor é produtora executiva do Jornal da Tupi. O Maurício Bastos, nosso repórter especial, e abrilhanta aqui a bancada com um monte de informações, inclusive do trânsito, melhor do que ninguém. O Chico Otávio participa de outros dias, hoje está de folga, mas o Marcelo Madureira já está aqui na nossa bancada. A sonoplastia do Maciel Amaral. E na central técnica nós temos o João Tavares. Já tivemos mais cedo um pouquinho o Diogo Brinquinho Teta Júnior, que é um dos caras também que já esteve aqui na nossa bancada também. É a equipe completa, o que há de melhor de inteligência, técnica e competência radiofônica. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Há 120 anos, a Light escreve sua história lado a lado com o Rio de Janeiro, levando energia para milhões de lares e transformando realidades com projetos sociais, culturais e sustentáveis. Para a Light, o maior patrimônio do Rio são as pessoas, e é por elas que a empresa não para, investindo em serviços de excelência e iniciativas que geram impacto positivo na vida dos cariocas. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Filha, na Rede Economia tem tudo o que você precisa e com economia. E não é que mãe sabe de tudo mesmo? Promoções de sexta a domingo. Arroz Tinho Mingode 22,95. Feijão caipira 4,99. Azeite Andorinha 32,90. Elmas 1 kg 16,98. 500 gramas Sacolete 49. Ferreiro Rocher 150 gramas 34,99. Alcatra 36,90. Asa Udrumete 11,95. Linguiça Perdigão 15,98. Lasanha Perdigão 13,49. Leite pague 2. Cada sai 8,99. Coca-Cola 2 litros e meio 9,49. Itaipava Petro puro malte latão 3,69. Espumante Casa Perini 39,90 no app. Antártica Latão Pack com 12 unidades sai 3,89. Visite a nova loja em São Gonçalo. Rede Economia. Economia é aqui. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. No Disney Plus, você assiste ao vivo as melhores partidas da fase de grupo Conmebol, Libertadores e Sul-Americana, com a transmissão de qualidade e a equipe de especialistas da ESPN. Dá pra ver seu time do coração ou secar o adversário de onde estiver. O Disney Plus tá com filmes e séries incríveis e os esportes ao vivo da ESPN, Libertadores e Sul-Americana, com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já e solte o grito de gol. Trânsito será alterado para a partida entre Flamengo e Bahia neste sábado às 9 da noite no Maracanã. O estacionamento de veículos será proibido ao redor do estádio. A partir das 6h30, trechos de ruas próximas terão interdições, entre elas a Avenida Rei Pelé, Eurico Rabelo, Visconde de Itamaraty, Isidro Figueiredo, Arthur Menezes, Olegário e Maracanã. Super Rádio Tupi. Aniversário Presunic. Até domingo no Clube, alcatra peça quilo 36,98. Contra filé maturata quilo 49,98. Filé de costela maturata quilo 39,98. Aniversário Presunic. Dia 9 de maio no Qualistage, MPB4 e Cleiton e Cledir, juntos com o melhor da música popular brasileira. O show traz os 6 amigos no palco, cantando um repertório cheio de sucessos. Amanhã vai ser outro dia. MPB4 e Cleiton e Cledir. Apesar de você. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site.
Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h14. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E se você ama seu carro, você é a Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Paulo Lage, a sua primeira participação nessa edição. Paulo, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Eu começo o meu destaque falando da Ponte Rio-Niterói. Nesse momento são 40 minutos o tempo médio estimado de travessia, lentidão por todo o percurso para quem vai rumo a Niterói. Por conta desse trânsito, diversas vias estão apresentando lentidão. É o caso da Avenida Brasil, já com retenções a partir de Bom Sucesso em direção ao centro. Muito pior para quem vai em direção à Zona Oeste. Ali observa dificuldades também até chegar à Dolaria. Mais à frente, já na chegada à Zona Oeste, teve um acidente mais cedo, foi liberado agora há pouco na altura da Estrada da Caroba, em Campo Grande, ainda impactando bastante a movimentação a partir de Bangu. Portanto, não é um caminho a passagem pela Avenida Brasil, nem mesmo a linha vermelha neste início de noite de sexta-feira. A linha vermelha, inclusive, apresenta retenções até a chegada ao Parque das Missões. Se você está seguindo para a Zona Norte, por exemplo, dê preferência a Rua Uranos. Nesse momento, apresenta condições melhores. Na Leroy Merlin você encontra a maior variedade para construir, reformar e decorar. Tem tudo em um só lugar, do produto à instalação. Visite hoje mesmo. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Repórter Jornal da Tupi. Você sabe que nós todos que vivemos aqui da comunicação, do jornalismo, todos da imprensa em geral, temos um carinho enorme pela literatura, pelos livros, pelo conhecimento, porque é a nossa base. A vida toda, para a gente se expressar, para escrever, para falar, a gente precisa ter conteúdo, precisa buscar essas informações. Então, toda vez que tem qualquer iniciativa que valoriza o livro, o conhecimento e o saber, tem o nosso apoio e, inevitavelmente, a gente quer irradiar isso para todo mundo. É, de certa forma, a espinha dorsal da tua pauta, né, Maurício? É isso, Sidney. É conteúdo, é vocabulário, é informação, é tudo que a gente precisa, é combustível para a nossa vida, leitura, sobre todos os aspectos, né? E aqui o Rio de Janeiro está vivendo um momento especial, o Rio que esse ano foi intitulada, né? Está celebrando o título de Capital Mundial do Livro. A cidade recebe a 19ª edição da Bienal do Livro, realizada aqui na cidade. Vai ser no dia 13, o início no dia 13, agora semana que vem, e vai até o dia 22 de junho no Rio Centro, palco tradicional da Bienal do Livro, evento que promete muitas experiências imersivas, muitas experiências interativas para incentivar o hábito da leitura, especialmente entre os mais jovens, e muita transversalidade, ou seja, muita interação com outros meios, especialmente os digitais. Para falar sobre isso, para falar sobre a edição desse ano e sobre outros assuntos relativos à Bienal do Livro, a gente traz aqui nosso convidado de hoje, o Bruno Henrique, diretor de marketing e conteúdo da GL Events, que é a empresa que organiza a Bienal do Livro 2025. Bruno, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite Sidney, boa noite Maurício. Boa noite. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Enfim, como o Maurício falou, é um ano muito especial pra gente, o Rio de Janeiro, enfim, tendo a primeira cidade de língua portuguesa, capital mundial do livro, né? Enfim, a gente da Bienal, a Bienal, na verdade, né, teve uma participação muito importante, né, em todo esse processo de candidatura, e toda essa campanha para tornar o Rio de Janeiro a cidade capital mundial do livro. Uhum. E ontem nós
oficialmente lançamos aí esse novo capítulo desse evento maravilhoso para todos nós, amantes da leitura, amantes da cultura, né, com mais de 40 anos aí de existência, celebrando contido, né, nesse ano tão especial para todos nós, cariocas, brasileiros e amantes do livro. Bom, de 2 em 2 anos temos, obviamente, a Bienal aqui no Rio de Janeiro. É possível chamar essa, diante desse momento que a gente está vivendo, de a mais importante Bienal da história, em função de tudo que a gente está vivendo aí, da cidade como capital mundial do livro. Estou vendo a programação, eu estou notando semelhanças, por exemplo, com o Rock in Rio, né? Tem palcos diferentes, ambientes diferentes. O Rio Centro, que tem uma série de pavilhões, todos eles abrigando palcos diferentes, espaços diferentes, distintos para cada preferência. Dá para comparar com um grande festival? Sem dúvidas. Na verdade, a gente já havia sendo chamado, né, o Rock in Rio da leitura, e acho que esse ano a gente está continuando se transformando na Disneylândia dos livros, na verdade. É uma Bienal como nunca se viu, né, com certeza. A gente continua se expandindo para limites que a gente nem sabia que existiam mais dentro do Rio Centro. Já eram 3 pavilhões tomados pela Bienal. A gente está se apropriando ainda mais agora de uma área externa, né? E sim, Maurício, como você falou, são diversas áreas de conteúdo, diversas atrações novas, interativas dentro do universo do livro, né, como o palco Apoteose, que é onde a gente vai ter grandes encontros midiáticos com vários autores renomados e personalidades, enfim, que estão de alguma forma atravessando o universo dos livros. A gente tem o já conhecido Café Literário, que completa 25 anos nessa edição, onde também a gente recebe grandes autores né, literários, numas discussões mais calmas, mais densas, mais aprofundadas ali num espaço mais contido. E também, como uma nova área de conteúdo, a gente tem a Praça Além da Página, né, que fica ali na área externa, na praça de ligação entre os 3 pavilhões, que é pela primeira vez que a gente está se apropriando, onde vamos ter dinâmicas ali completamente diferentes do que a gente está acostumado, né? A gente, na verdade, está subvertendo a lógica ali está criando toda uma programação construída do leitor para os autores, ativando as tribos literárias, né? Começando com uma grande festa junina literária, com cimas, enfim, tem muita coisa bacana nessa edição para o pessoal visitar. É verdade. E o Marcelo Madureira tem uma pergunta para você, Bruno. Boa noite, Bruno. Eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, né, e com essa oportunidade do Rio de Janeiro ser a capital mundial do livro. E eu, colocando a modéstia de lado, sou um leitor voraz, tenho uma biblioteca de mais de 6 mil volumes, acompanho todo o movimento editorial. Eu acho muito importante realmente incentivá-lo a leitura. Mas tem uma contradição aí, Bruno. Por que no Brasil o livro é tão caro? De que adianta você incentivar a leitura se o brasileiro médio, a renda média do brasileiro, faz com que o livro seja um objeto muito caro? Como se resolve isso? Bom, Marcelo, assim... eu vou te ajudar. Sabe por quê? Não, peraí, Bruno, eu vou te ajudar. Mesmo porque você não é responsável por isso. Do mercado editorial propriamente dito. Não, o mercado editorial, o problema é o seguinte: você só tem uma fábrica no Brasil que produz papel para impressão de livro. E ao mesmo tempo, o governo, ele onera a importação do livro. Além das tiragens serem muito baixas, pequenas, o que faz com que o preço unitário do livro seja muito alto, né, você não tem a livre competição para que você possa comprar papel importado para imprimir livros, fazer até edições maiores e ter um público maior. Eu só queria sinalizar a contradição que existe nessa questão, e que seria muito oportuno o Rio de Janeiro ser a capital mundial do livro, que se colocasse essa discussão na mesa. Porque não adianta nada incentivar a leitura, você colocar ali, né, dar o gostinho do livro para o leitor. Se ele vai na livraria, que aliás no Brasil tem pouquíssimas livrarias, comparados com a população, né? O nosso movimento editorial é muito pequeno comparado com a nossa população, e o brasileiro não tem condições de comprar o livro. Sim, sem dúvida. É um ecossistema complexo, né? Como você falou, acho que existem muitas partes envolvidas ali que, enfim,
tem esse desafio de conseguir democratizar cada vez mais o acesso à leitura da forma que cada um consegue contribuir para isso, né? A gente, na organização da Bienal, a gente tenta fazer o máximo possível para conseguir incentivar e estimular o hábito da leitura e formar novos leitores. É óbvio que as editoras que estão lá com a gente vão levando, enfim, promoções, ofertas especiais para os visitantes, e a gente tenta transformar a Bienal ali num abrigo para os leitores, enfim, ampliando esse contato, democratizando esse contato com o livro, tornando isso o mais possível acessível. Por exemplo, a gente tem um programa... Isso é muito louvável, é evidente, a Bienal é muito louvável, sem dúvida nenhuma. Só para concluir, que acho que é um programa muito legal que a gente faz, que é o da visitação escolar, né, numa parceria que a gente tem com as secretarias municipais e estadual de educação, que a gente subsidia a entrada dos alunos, né? A gente libera as entradas, são mais de 120 mil alunos que a gente recebe nesse programa, e todos eles vêm com um vale-livro para poder comprar o livro na Bienal à sua escolha, né? E o que a gente combina com as editoras é que a gente tenha várias opções no preço dos vale-livros que eles estão nos visitando, para que elas tenham efetivamente a opção de levar o livro para casa à sua escolha. Então, é isso, na verdade, estamos todos remando do mesmo lado, né, Bruno? Você lá com o seu esforço de fazer com que o stand ofereça as oportunidades possíveis, as melhores, né, e num lugar só, onde se tem várias atrações, e nós todos aqui torcendo para que existam outras medidas, outras ações culturais, realmente para baratear, criar acesso, hábito e tudo mais. Começamos aqui com Bruno Henrique, editor de marketing e conteúdo da GL Events, que é a empresa que está justamente nessa montagem, 19ª edição da Bienal do Livro. 18/24. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Alô, Rio de Janeiro! No dia 17 de maio, a partir das 11 da manhã, a Praça Mauá receberá a Semana S, um dia inteirinho repleto de atividades gratuitas que o Sistema Fecomércio RJ preparou para toda a família. Tem oficinas, lazer, gastronomia, cultura e muito mais. Para encerrar, você vai curtir um showzaço da cantora Isa. Não perca, hein? Confira a programação completa no site semana-s.com.br. Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa. Filé de peito de frango Seva, 1 kg, R$16,99. Sobrecoxa congelada Seara, 1 kg, R$12,99. Músculo bovino, peça, quilo, R$32,99. Carré suíno, quilo, R$15,50. Asa de frango congelada, quilo, R$11,75. Linguiça para churrasco Aurora, quilo, R$15,98. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato Venério. Ei, você sabia que os vereadores da Câmara Municipal do Rio fazem projetos e leis para melhorar a cidade? Foi assim com o Reviver Centro, estimulando a moradia no coração do Rio. A lei, aprovada pela Câmara e aplicada pela Prefeitura, recuperou a região e o centro voltou a ser um lugar cheio de vida, com mais de 4.000 novos imóveis residenciais. Se faz bem para o Rio, a Câmara aprova. Saiba mais em câmara.rio. Aniversário Presunic. Até domingo no Clube Alcatra, peça quilo, R$36,98. Contra filé maturata, quilo, R$49,98. Filé de costela maturata, quilo, R$39,98. Aniversário Presunic. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Trânsito terá alteração na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, neste fim de semana. Um trecho será parcialmente interditado para a obra da Águas do Rio, entre as ruas Ramon Carcano e Livreiro Francisco Alves. Os reparos começam às 7 da manhã de sábado e devem seguir até 11 da noite de domingo. Super Rádio Tupi.
A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiroponto.pernambucomotos.com.br. Filha, na Rede Economia tem tudo o que você precisa e com economia. E não é que mãe sabe de tudo mesmo? Promoções de sexta a domingo. Arroz Tio Mingote 22,95. Feijão caeteiro 4,99. Azeite Andorinha 32,90. Elmas 1 kg 16,98. 500 gramas Sacolete 49. Ferreiro Rocher 150 gramas 34,99. Alcatra 36,90. Asa Udrumete 11,95. Linguiça Perdigão 15,98. Lasanha Perdigão 13,49. Letrês Pague 2. Cada sai 8,99. Coca-Cola 2 litros e meio 9,49. Itaipava Petro Puro Malte Latão 3,69. Espumante Casa Perini 39,90 no app. Antártica Latão Pack com 12 unidades sai 3,89. Visite a nova loja em São Gonçalo. Rede Economia. Economia é aqui. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Alô, Rio de Janeiro! No dia 17 de maio, a partir das 11 da manhã, a Praça Mauá receberá a Semana S, um dia inteirinho repleto de atividades gratuitas que o Sistema Fecomércio RJ preparou para toda a família. Tem oficinas, lazer, gastronomia, cultura e muito mais. Para encerrar, você vai curtir um showzaço da cantora Isa. Não perca, hein? Confira a programação completa no site semana-s.com.br. Operação Extra Economia, Dia das Mães no Extra Mercado, confira. Leite Barra Mansa 1 litro, 4,99. Alcatra com maminha bovina, 34,90 o quilo. Linguiça para churrasco Perdigão, 15,90 o quilo. Arroz Agulhinha Qualitá, 5 quilos, 22,99. Bombom Garoto Sortidos, 250 gramas, 13,49. Baixe o app Extra Mercado e tenha descontos exclusivos para cliente Clube Extra. Mais que mais barato, Extra. Voltando pra casa e pensando no que vai jantar, né? O Mac resolve isso, fácil. Sabe como? Com um cupom no app exclusivo pro Drive. Imagina aí, cheeseburger do Mac. Refri gelado. Só R$ 9,90. E ainda rendendo 12 mil pontos extras no meu Mac. É praticidade com gostinho de... Não tem mistério. Passa no Drive. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h31. Jornal da Tupi. Informação. Júlia Cabreiro, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os ouvintes ligados no Jornal da Tupi. A Polícia Civil prendeu hoje em São João de Meriti, na Baixada, Sidney, um homem apontado como o maior desbloqueador de celulares do estado. A ação faz parte da Operação Rastreio, que tem o objetivo de combater roubo, furto e receptação de celulares. De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, esse criminoso, que não teve a identidade divulgada, agia de forma remota e prestava serviços a quadrilhas de todo o país. Além disso, Sidney, ele até mesmo ministrava cursos online onde ensinava técnicas ilegais de desbloqueio de aparelhos. Os agentes encontraram na casa desse investigado 3 notebooks, cerca de 15 celulares, um bloqueador de sinal e um simulacro de pistola, uma pistola falsa. Inacreditável, né? A turma que tem conhecimento e ao ponto de passar esse conhecimento, não é o primeiro que faz isso via internet. Madureira, é impressionante que ela tem uma capacidade até de talvez se empregar no mercado, né? É óbvio, você veja, pela quantidade de celulares que são roubados diariamente nas ruas das cidades do Brasil, é evidente que tem toda uma cadeia produtiva, né, empenhada em desbloquear, em negociar, enfim, é claro, e é muito importante realmente que você quebre esse elo importante que é desbloquear telefones e isso tudo.
Madureira, você lembrou muito bem sobre isso, eu peço ao Maurício também um rápido comentário. O problema é saber se uma pessoa como essa é retirada de circulação, daqui a pouco está de volta novamente a praticar seus crimes, porque a gente imagina que um trabalho de inteligência e eficiência da polícia, como é o caso, se encerre por aí, esse cara realmente não faça mais esse tipo de prática, mas tantos são soltos, né? E sem dúvida é necessário fazer o rastreio, é necessário fazer esse rastreio para que seja desmontada. Certamente eles não agem sozinhos, porque o roubo de celular é algo que acontece de forma sistemática. Como a gente vem falando, já falamos em outras oportunidades, quando a gente vê assalto em ônibus sequestrado, passageiros mantidos reféns, hoje em dia não é para fazer a limpa no caixa do cobrador de ônibus ou roubar carteira de passageiro, é para levar celular. O celular e o dinheiro virtual que está ali nos aplicativos, né, o que interessa. E muita gente especializada, muita gente que estudou e de repente não tem uma oportunidade no mercado, está aí associada ao crime organizado. É necessário que isso seja extirpado na nossa sociedade. 18h34. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, boa noite, que informações você tem? Boa noite, Sidney, Marcelo, Maurício. Olha, hoje o Supremo Tribunal Federal trabalhou aí, viu? Em ambiente virtual, a primeira turma condenou a deputada Zambelli, aquela que saiu, a Carla Zambelli, aquela que saiu atrás do jovem com um revólver na mão. As pessoas lembram dessa cena, né? Mas ela foi condenada a 10 anos de prisão por causa da invasão do sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça. É aquele caso que ela contratou o hacker Walter Delgatti para fazer essa invasão, a polícia descobriu e o cara entregou a Carla Zambelli, que tinha contratado ele, né? Hoje ela foi condenada, já tem maioria na primeira turma e é mais uma pessoa ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvida naquelas articulações antidemocráticas, que está sendo condenada, né? E uma outra decisão também importante foi com relação ao caso do deputado Ramagem, que o ex-delegado, o delegado que hoje é deputado, né, Alexandre Ramagem, que a Câmara derrubou parcialmente lá o processo que ele sofre, né? Quando um deputado é processado, a Câmara tem que autorizar. E ele legalmente, ele pode ter o processo interrompido se o fato ocorreu no decorrer do mandato. A Câmara tem que autorizar. E aí a discussão era se o envolvimento dele na tentativa de golpe ocorreu antes ou depois da diplomação. E o entendimento do Supremo é de que 3 crimes tinham ocorrido antes do 8 de janeiro, antes da diplomação: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A Câmara derrubou tudo. Aí o Supremo reuniu hoje, a primeira turma do Supremo, aceitou a suspensão do processo com relação a crimes que envolviam depredação do patrimônio público e tal. Eram outros 2 crimes, mas esses 3 crimes ele vai continuar sendo processado, não vão ser sustados. Houve ali uma invasão de competência do Supremo Tribunal Federal pela Câmara. A Câmara não pode funcionar como um órgão de revisão de decisões do Supremo. E eles fizeram isso. É verdade. Tanto é que o ministro Flávio Dino chegou a dizer, olha, tem um artigo na Constituição 53, parágrafo 3º, que diz que não atribui a casas legislativas, à Câmara, portanto, essa competência para decidir em caráter terminativo pela sustação de uma ação penal. Isso porque está em causa processo judicial, portanto, a Justiça. Agora, você sabe que as mídias mais ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram essas mídias uma interpretação como se
se o Bolsonaro tivesse se livrado desta ação penal. Foi o oposto, porque para a vida dele não alterou nada, por conta disso que você está dizendo. 3 denúncias, 2 de fato foram retiradas, você lembrou bem, o dano qualificado e essa deterioração contra o patrimônio, mas as demais todas estão inalteradas. O Bolsonaro e os demais, o próprio Ramagem, continuam respondendo com relação a golpe de Estado, não é isso? É isso. O que aconteceu foi o seguinte: eles aprovaram uma decisão que beneficiava o Ramagem, mas eles não citavam o Ramagem, eles estabeleciam uma regra que valeria para todo mundo e que seria, vamos dizer assim, de vigência imediata, tanto que o presidente da Câmara já promulgou a resolução imediatamente após a votação, e não houve discussão na votação, foi votação sumária, e foi uma coisa meio assim, meio a toque de caixa, né? E só que a lei supostamente beneficiaria essa decisão, né? Supostamente beneficiaria não só 34 pessoas que estão sendo julgadas pelo Supremo no mesmo processo do Ramagem, porque isso se estenderiam aos corréus, mas também já serviria de blindagem para todos os deputados que estão sendo investigados por causa daquela história das emendas parlamentares. Era uma regra que ia ser usada por todo mundo para fugir de punição pelo Supremo, né? Só que o Supremo não vai aceitar esse tipo de interpretação, porque realmente é uma coisa absurda, né? É uma coisa que fere a independência dos poderes e invade uma atribuição que é do judiciário. E quem faz a lei não interpreta a lei. Isso é uma regra da democracia. O Azedo Marcelo, mudando de pato para ganso, cara, eu tenho orgulho de ter sido ativista, membro do antigo Partidão, PCB, e acompanhei sempre a parada que comemora a vitória na Segunda Guerra Mundial. Essa parada, sempre os grandes chefes de Estado compareciam, das grandes potências aliadas. Depois que o Putin assumiu, ele não mais, os aliados, né, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, deixaram de comparecer, né, principalmente depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. E eu estou observando aqui a parada dos 80 anos, em que o presidente Lula fez questão de participar, ao lado do ditador da Venezuela, o Maduro, do Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, e vários outros ditadores, inclusive o Xi Jinping. Agora, eu acho que, só para você ver depois, o Itamaraty escondeu o presidente Lula lá na tribuna de honra, porque a filmagem, aliás, que é muito boa, é uma bela parada. O Lula não aparece em lugar nenhum, nem ele, nem a Janja. Curioso, né, Azedo? É curioso, mas deixa eu te falar, eu assisti o último desfile do Exército Vermelho na União Soviética, na época da União Soviética. Assisti o 1º de maio, que vaiaram o Gorbachev, e assisti o desfile do dia da vitória, que eles comemoram no dia 9 por causa do fuso horário, porque no Ocidente é comemorado no dia 8. O acordo foi assinado assim, pouco antes da meia-noite, na Alemanha. E nesse horário já era o dia 9 na Rússia. Por isso é que a comemoração é feita dias diferentes. Mas aí os chefes de Estado e tal, que participavam do dia 8 e eram convidados para ir para a antiga União Soviética no dia 9, alguns iam, né? Outros não. Mas a comemoração sempre foi em dias separados por causa dessa diferença de fuso horário. Muito bem, muito obrigado, Luiz Carlos Azedo, 18h42. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende.
Poxa, Meta, aqui quem tá falando é Paulinho Gogó. Eu tô aqui hoje pra poder dar uma dica muito bacana, muito especial pra você. O Dia das Mães tá chegando, e onde é que você vai levar a sua mamãe? Vai levar ela pra poder comprar um presente bem bonito. Aonde? No Mega Box Atacadista. Você encontra as melhores marcas com os menores preços. Faz uma surpresa bem bonita pra tua mamãe. Mega Box Atacadista é muito por muito pouco. Fato Venério. Um lugar que a mamãe gosta e o papai economia. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Alcatra bovina peça inteira 36,90. Filé de frango Rivelli 18,98. Drumete de frango 12,98. Leite longa vida Santa Clara 4,99. Óleo de soja soia 6,99. Feijão Quicaldo 5,99. Leite condensado Italac 4,97 no Unidos Clube. Supermercados Unidos, de mãos dadas por você. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Rio de Janeiro teve mais de 1.000 assaltos a ônibus nos 3 primeiros meses do ano, aponta Instituto de Segurança Pública do Estado. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você tem medo de assalto no transporte público? Conte a sua história, 980 18 8880, 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Boa noite, Sidney, que fala aqui é o Luciano. Boa noite, Sidney, do pessoal da Mesa Redonda aí, parabéns pelo programa. E quando foi assaltado, pegamos aqui de frente ao Frio Cruz. Quando chegou ali de frente, aí quando pegamos o Frio Cruz aqui, entrou 2 caras atrás, de boné. Aí quando chega lá na frente, o da frente pagou, né? O de trás entrou de graça. O da frente tudo assim, achei um negócio meio estranho. O da frente ficou na frente, o de trás ficou de trás, eu fui descer. Aí eu vi quando ele falou assim, o cidadão tá achando que vão roubar ele, sei o quê. Desci, mas ficou falando ele, né? Foi no outro dia, foi o resultado que roubaram os pessoal do ônibus. Só que eu decidi que eu fui na hora. Valeu, Cílio. Fala que é o Luciano aqui da Brisbane. Um abraço, parabéns pelo programa. Sidney Rezende, boa noite. Meu nome é Valmir. Eu já fui assaltado dentro do ônibus, levaram meu celular, fui xingado e eu vou te dizer uma coisa com sinceridade, é um pavor. É uma coisa que não sai da cabeça. Isso tem 2 anos e eu até hoje não consigo me livrar dessa tortura que foi esse assalto. Boa noite, Cid Rezende. Boa noite a todos aí da bancada. Quem tá falando aqui é o Gemini Gelial. Eu só não tenho medo de andar de ônibus quando tenho medo de andar na rua. Quando eu vejo uma moto se aproximar, o coração dispara. O Rio de Janeiro não pode andar em lugar nenhum. Perigoso. Cadê a polícia? Gemini Gelial. Ótimo programa. Madureira, sou teu fã. Sidney Rezende, boa noite. Já presenciei sim ao lado do meu lado, dentro do ônibus, Caxias Penha, o marginal abordando 2 senhoras e levaram tudo dela. Tinha acabado de sair do banco na Penha. Aqui é Jailson de Belfor Roxo. Já presenciei essa infelicidade. Oi, Sidney Rezende. Aqui é Adevaldo Macedo de Araguaína, Tocantins. Quando eu morava aí no Rio de Janeiro, eu presenciei um assalto dentro do ônibus de Piedade ao centro da cidade. O ladrão levou praticamente tudo que tinha. Um rapaz que estava do meu lado e eu que estava com R$2.000 no bolso, ia fazer depósito no centro, acabei sendo dispensado pelo ladrão, porque ele desconfiou que eu estava sem nenhum real no bolso. Portanto, dessa eu me livrei. Tá bom? Um abraço e boa noite. Nem vamos comentar nada. Estatística é uma coisa, depoimento vivo é outra. Terrível. Cada um com uma história mais braba do que a outra. Como é que pode a situação que estamos? 18h46. No ar, Minuto Economia. Um minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas.
A maior gestora de investimentos do mundo, a americana BlackRock, com ativos que somam mais de 11 trilhões de dólares, está otimista e pretende investir mais no Brasil. Hoje a gestora tem 5 fundos de investimento na Bolsa de São Paulo que somam 19 bilhões de reais e se prepara para lançar 2 novos fundos. A BlackRock avalia que as ações no Brasil estão num preço favorável e que o ciclo da alta dos juros está chegando ao fim. Além disso, o dólar se estabilizou na faixa de R$ 5,65 e R$ 5,70, longe dos R$ 6. Se a inflação se estabilizar com juros na faixa de no máximo 15%, os investidores estrangeiros vão voltar a apostar no Brasil. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h49. Jornal da Tupi. Esporte. Vasco de técnico novo, Gabriel Andrés, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Abraço a você, a todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. E notícia de momento, o Vasco acaba de anunciar oficialmente a contratação do técnico Fernando Diniz, 51 anos, ele que retorna ao clube após 4 anos e na sua passagem anterior não teve muito tempo para mostrar o seu trabalho, foram apenas naquela altura 12 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Agora ele chega num outro contexto, já campeão de Copa Libertadores da América, campeão carioca e da Recopa Sul-Americana, todos títulos conquistados pelo Fluminense. Uma volta, portanto, que é confirmada após quase 5 anos da sua passagem anterior pelo Vasco da Gama. Conforme a Super Rádio Tupi informou e antecipou, na realidade, ainda há pouco, nos Geraldinos e Arquibaldos com Luiz Penido, o Diniz já começa a trabalhar no domingo, depois da volta dos jogadores do Vasco da Gama de Salvador, onde enfrentam amanhã o Vitória, ainda com o Felipe como técnico interino, e a estreia do Diniz como treinador, irá ocorrer, portanto, na próxima terça-feira, confronto diante do Lanús pela Copa Sul-Americana. Mas o primeiro treinamento dele vai acontecer, portanto, já neste domingo no CT Moacir Barbosa. Junto com o Fernando Diniz, também chegam, Sidney, ao Vasco outros 3 membros da chamada comissão técnica oficial. Ao lado deles chegam os auxiliares Ricardo Cobalcini e Evandro Fornari e também o preparador físico Wagner Bertelli. Todos, portanto, reforçando o Vasco. Fernando Diniz agora de maneira oficial como novo técnico do Vasco, contrato assinado até dezembro de 2026. Sidney. Obrigado, Gabriel Andrés, sobre o Vasco e sobre o Fluminense, Sérgio Guimarães. Alô, Sérgio. Alô, Sidney. Fluminense se prepara para o jogo do próximo domingo, que será contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O gramado é sintético e isso não tem sido bom para o tricolor nas últimas partidas. Em 21 jogos jogando contra clubes que possuem nos seus estádios gramas sintéticas, ou seja, Botafogo, Atlético Paranaense e Palmeiras, o Fluminense só obteve em 21 jogos 3 vitórias. Técnico Renato Gaúcho vai poder contar com força máxima. Fluminense ainda tem um treino amanhã pela manhã no CT e depois segue para BH. Valeu, Sidney. Valeu, Guimarães. 18h51. Expresso do Madureira. Gáudio Máximo, habemos papa.
Ubandistas, macumbeiros, candomblecistas, evangélicos, muçulmanos, judeus, budistas, hinduístas, shintoístas, protestantes, geraldinos, arquibaldos e ateus, como é o meu caso, saúdam o Papa Leão XIV, o novo chefe da Igreja Católica. Até que foi rápido. Eu pensava que o conclave iria demorar pelo menos uma semana, mas em apenas 2 dias saiu a fumaça branca revelando que os 1.300.000 católicos do mundo têm um líder, Leão XIV. Foi o que eu pensei, tem tanto católico no mundo quanto tem de chinês, que também somam 1.300.000 almas. Considerando que poucos chineses são católicos, os números ficam ali dentro da margem de erro de 5% para mais ou para menos. Se você se der o trabalho de somar a população da Índia, mais ou menos 1,5 bilhão de seres humanos, e que tem muito menos católico ainda, a China tem menos católico que a China, né? Você vai constatar que os católicos perdem de lavada em quantidade. E uma curiosidade, muçulmanos são cerca de 1.200.000 crentes. Meu Deus do céu, como tem gente nesse mundo! Mas isso não significa nada. O papel que a Igreja Católica desempenha no mundo, no passado e no presente, é extraordinário, para o bem e para o mal. É importante lembrar que o Papa, além de líder religioso, é também um chefe de Estado, já que é o sumo pontífice, é que manda no Estado Vaticano. Portanto, o Papa também é um importante chefe político. Sobre isso, aliás, da Segunda Guerra Mundial, numa discussão política, o ditador da Rússia, Joseph Stalin, o Stalin, né, ele ironicamente perguntou quantas divisões tem o Papa. Mas tudo isso é história. Hoje é sexta, amanhã é sábado, Shabbat Shalom. E se você tem fé e acredita que Deus só tem um, você sabe que no final do caminho todos se encontram. Pelo menos é assim que deveria ser, porque é de paz que o mundo está precisando. Bem-vindo, Leão XIV, e bom trabalho. 18h54. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Indústria Alimentícia, Serviços Financeiros e Infraestrutura. Seja no trânsito ou em qualquer lugar, todo trabalho tem um pouco de Fictor. E agora a participação da Viviane Costa. Tudo bem, Vivi? Boa noite. Tudo bom, Sidney? Boa noite, família Tupi, com informações da Ponte Rio-Niterói. Hoje o nosso ouvinte vai precisar de paciência em direção a Niterói. O trânsito permanece congestionado desde cedo, desde os acessos, na verdade, da Brasil Vermelho Gasômetro até a chegada à Praça do Pedágio. Não há acidentes no momento, é fluxo mesmo. Em direção ao Rio, o trânsito deu uma boa melhorada. Verifico apenas pontos de lentidão na saída para a Avenida Brasil. Tempo de travessia. Atropelamento na Alameda nessa direção, quase ali, na verdade, no acesso à RJ 104, a via ficou totalmente interditada, neste momento totalmente liberada, mas ainda estou verificando muitos reflexos de congestionamento por conta desse acidente, desse atropelamento grave que aconteceu na via. A BR-101 também não serve de alternativa em direção à região dos Lagos, bem parada do Barreto até a chegada ao Gradinho, dificuldades na passagem ainda pelo Portão do Rosa, Jardim Catarina. O nosso ouvinte corta caminho pegando a General Castrioto e seguindo pela Oliveira Botelho. Atenção, está rolando o maior Dia das Mães do Brasil. Dia das Mães Casas Bahia, com presentes a partir de R$ 89,00. Corre para Casas Bahia mais próxima e aproveite. Já já eu volto aqui no Jornal da Tupi. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Neste sábado, 18h30, no Barradão, a bola rola e a Tupi comanda o futebol. Sob pressão, Vasco tenta a volta por cima em Salvador. Vasco, vitória! Narração do Brabo do Rádio. Comentários do que tem amanhã. É o Aranha. 9 da noite no Maracanã.
De volta ao Maracanã, a missão é tentar recuperar a liderança. Flamengo, Bahia. Narra o mais querido. Comenta o que deixa você na cara do gol. Super Futebol Tupi Team 5G. Neste sábado, Campeonato Brasileiro é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Filha, na Rede Economia tem tudo o que você precisa e com economia. E não é que mãe sabe de tudo mesmo? Promoções de sexta a domingo. Arroz Tinho Mingote 22,95. Feijão caeteiro 4,99. Azeite Andorinha 32,90. Elmas 1 kg 16,98. 500 gramas Cepoleite 49. Ferreiro Rocher 150 gramas 34,99. Alcatra 36,90. Asa Udrumete 11,95. Linguiça Perdigão 15,98. Lasanha Perdigão 13,49. Leite 3 pague 2. Cada sai 8,99. Coca-Cola 2 litros e meio 9,49. Itaipava Petro puro malte latão 3,69. Espumante Casa Perini 39,90 no app. Antártica Latão Pack com 12 unidades sai 3,89. Visite a nova loja em São Gonçalo. Rede Economia. Economia é aqui. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete. Venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas. Entrevista. Meus amigos, primeiro eu quero agradecer muito o nosso entrevistado, o padre Rafael Vieira, já vamos cumprimentá-lo aqui, missionário, jornalista profissional, sabe muito desse universo da igreja. Por que eu quero agradecê-lo? Porque 19 horas agora, em 1 minuto, é meia-noite e 1 minuto lá no Vaticano. Ele está lá agora nesse momento, na Itália, e nós vamos conversar com ele justamente sobre quais as perspectivas, o que ele acredita que possa acontecer com a Igreja Católica e as suas ações no Brasil a partir agora desse novo pontificado. Padre Rafael Vieira, uma boa noite, quase bom dia aí, né? É, exatamente, Sidney. Boa noite, uma alegria muito grande falar com vocês. Aqui a gente tá quase bom dia. É verdade. Agora, padre, haverá alguma modificação, na sua opinião, na forma como a igreja, por exemplo, trata dos problemas brasileiros com esse novo Papa? Olha, Sidney, eu procuro fazer aqui um discernimento observando duas coisas. Eu, como sou padre jornalista, eu olho um pouquinho internamente, né, como é aquele universo que eu vivo, e olho também do ponto de vista externo, o que as pessoas falam da igreja. Então, juntando essas duas questões, eu diria que muda alguma coisa sim. Porque o Papa Francisco foi sempre um Papa exuberante, aquele que tratou dos temas de maneira muito, muito solta,
sem muita rigidez doutrinária. Esse Papa não, Leão XIV, tem uma formação, digamos, diferenciada, é um homem acadêmico, ele é formado em direito canônico. Então, o que ele vai falar agora, o que ele vai fazer, vai ter essa, vamos dizer, essa mudança em relação ao Papa Francisco. Nas questões de fundo, não é? Aquelas que têm a ver com a fé e a vida, como viver o Evangelho de Jesus, como estar mais próximo dos pobres, daqueles que precisam, nisso eu vejo que não vai ter nenhum tipo de mudança, não. É continuidade, aquilo que é um consenso de que o novo Papa continuará o trabalho do Papa Francisco. Maurício Bastos tem uma pergunta para o nosso convidado, Padre Rafael Vieira. Padre Rafael, boa noite. Eu gostaria de saber, hoje o Papa Leão XIV fez sua primeira homilia, né, seu primeiro discurso após ser anunciado como novo pontífice, sumo pontífice da Igreja Católica, né? Ele chamou a atenção para um problema que vem preocupando a Igreja há um longo tempo, que é a queda no número de fiéis, e defendeu que a instituição se torne um farol para guiar um mundo marcado pelo materialismo e pelo prazer. Essa preocupação, ela, na sua avaliação, ela acabou sendo deixada de lado de alguma forma durante o período em que Papa Francisco esteve à frente da Igreja Católica. Muitos questionam que ele não prestou atenção nessa preocupação com essa perda de fiéis e olhou para outras questões que são muito importantes e acabam dividindo aí a Igreja Católica. É uma preocupação que, na sua avaliação, ela não era levada em conta durante a presença de Papa Francisco à frente da Igreja? Olha, Maurício, eu te cumprimento também e agradeço, mas tem uma coisa que talvez a gente precisasse considerar diante desse questionamento que você faz, que é o seguinte: o Papa Francisco conquistou talvez mais gente de fora da igreja do que de dentro da igreja. Então, a palavra do Papa Leão XIV hoje, quando falou essas metáforas, né, é uma nave que está no meio do oceano, enfim, ele usou 2 ou 3 e uma dessas você lembrou, para dizer mais da importância de olhar para dentro. Eu acho que é mais quantitativo do que mais qualitativo do que quantitativo. Quer dizer, ele não é que está falando propriamente da diminuição de número, ele está falando que é preciso dar mais atenção ao papel daquele que tem fé, daquele que acredita diante da sociedade. Então, ele está falando que a igreja precisa assumir esse seu papel de ser um farol, ele usa essa expressão, mas um farol não da igreja pela igreja. Isso também é uma coisa importante realçar, que ele fala que é o farol que é Cristo. Então a igreja é servidora, a igreja leva a palavra do Evangelho. Então, nesse sentido, o Papa Leão XIV tem, de fato, como você disse, uma diferença com o Papa Francisco. O Papa Francisco era muito queridão, assim, de todo mundo que nem é católico, nem tem muita proximidade com a Igreja Católica, porque ele tinha sempre falas muito naturais, muito relacionadas à vida do dia a dia, enquanto que o Papa Leão XIV, ele tem mais uma espécie de rigor doutrinal, ele tem mais a preocupação da reafirmação da Igreja, e nesse sentido é mais de qualidade do que de quantidade, Maurício. Marcelo Madureira também tem pergunta. Boa noite, Padre Rafael. Eu gostaria de saber, eu verifiquei já pelos discursos, né, que o Papa Leão XIV é um humanista. Como o senhor falou, é um homem extremamente preparado, mas além de tudo é um humanista. E eu falei hoje também na minha intervenção que o Papa, além de ser o chefe da Igreja Católica, ele também é um chefe de Estado, do Estado do Vaticano. O senhor acha que esse Papa também vai ter uma participação incisiva nas questões do mundo, principalmente na questão da paz, na questão da defesa dos direitos humanos, nas questões climáticas? Ele vai se manifestar e vai atuar também dentro dessa esfera?
Eu tenho quase certeza disso, sabe, Marcelo? Porque o que a gente observou na primeira fala, logo no momento em que ele apareceu na sacada e foi anunciado como Papa? Ele falou da paz, quer dizer, parece uma coisa importantíssima que ele traz do pontificado do Papa Francisco e vai assumir como uma prioridade essa luta pela busca da paz. Ele insiste nisso. Você tem toda a razão, ele é um humanista, eu só acho que ele não terá, assim, contundentes a respeito de regimes políticos, de autoridades políticas. Nesse sentido, ele parece ser muito mais discreto. Ele fala com muita reserva, digamos assim. Por exemplo, aqui nesses dias que antecederam o conclave, se deu, como se deu aí no Brasil, certamente no mundo inteiro, esse debate a respeito de quem iria suceder o Papa Francisco, se era mais da direita, se era mais da esquerda. E aqui o que se fala do cardeal Prevost, né, que é agora o Papa Leão XIV, é que ele não gosta desse tipo de categoria. Tanto que eu escutei aqui de gente que entende lá aqui da Santa Sé, dizendo que ele não é nem anti-Trump e nem a favor do Trump. Ele evita esse tipo de rótulo em relação à política. Mas, por exemplo, você falou de uma coisa importantíssima, que o modo de ser, ele já é um sinal de incômodo para os políticos do mundo. Ele é um imigrante. Você veja que esse é um tema muito sensível hoje, né? Especialmente se a gente observa a política do presidente dos Estados Unidos. Ele é um imigrante, ele saiu dos Estados Unidos, ele foi para o Peru e depois tem um tempo muito grande aqui na Itália. Então ele já é um imigrante. Então só pelo fato de ser assim, de algum modo, é um incômodo para essas políticas como aquelas que nós conhecemos hoje em dia, que vêm dos Estados Unidos. Muito bem, vamos agradecer a participação aqui do padre Rafael Vieira. Muito obrigado por sua gentileza, sua franqueza, sua abertura. Estamos falando aqui que a sua sinceridade faz a diferença porque nos ajuda a entender. Muito obrigado e um bom trabalho. Quando é que o senhor retorna ao Brasil? Eu retorno depois de amanhã, Sidney, se Deus quiser, no domingo. Muito bem, padre Rafael Vieira, uma excelente viagem. Obrigado pela entrevista. 19. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Há 120 anos, a Light escreve sua história lado a lado com o Rio de Janeiro, levando energia para milhões de lares e transformando realidades com projetos sociais, culturais e sustentáveis. Para a Light, o maior patrimônio do Rio são as pessoas e é por elas que a empresa não para, investindo em serviços de excelência e iniciativas que geram impacto positivo na vida dos cariocas. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos, sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Neste sábado, 18h30, no Barradão, a bola rola e a Tupi comanda o futebol. Sob pressão, Vasco tenta a volta por cima em Salvador. Vasco, vitória! Narração do Brabo do Rádio. Comentários do que tem amanhã. O Aranha. 9h no Maracanã. De volta ao Maracanã, a missão é tentar recuperar a liderança. Flamengo, Bahia. Narra o mais querido. Comenta o que deixa você na cara do gol. Super Futebol Tupi Team 5G. Neste sábado, Campeonato Brasileiro é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar.
Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas e 12 minutos. Vamos falar agora do Flamengo, vamos falar do Botafogo. O Marcos Coelho já está aqui para falar do Fla, do Rubro Negro. Tudo bem, Coelho? Boa noite. Tudo bem, Sidney, boa noite, um abraço para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Flamengo já concluiu a preparação para o jogo de amanhã diante do Bahia, lembrando que o Rubro Negro busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro, pois no domingo passado perdeu por 2-1 para o Cruzeiro, perdeu também a liderança. Nesse meio de caminho, um empate que foi alvo de muitas críticas diante do Central Córdoba na última quarta-feira. Logo, o jogo de amanhã no Maracanã tem extrema importância. O técnico Felipe Luiz não vai poder contar com De La Cruz, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O caminho natural é que Alan seja o escolhido. Na zaga também, possivelmente, algumas mudanças. Na defesa, possível saída do Léo Pereira para a volta do Léo Ortiz e a manutenção do Danilo. Na lateral esquerda, o Alexandro tem chances de voltar na posição que no último jogo foi do Ayrton Lucas. Estou aqui falando com você e olhando para o telefone porque as notícias chegam a todo tempo. E até agora são duas dúvidas: Cebolinha e Plata, 2 jogadores lesionados, não viajaram para a Argentina, mas dependendo do que acontecer nas próximas horas, podem ficar à disposição do Felipe Luiz e aparecem como reforços nesse jogo diante do bom e forte Bahia, Sidney. Verdade. Olha, antes do Botafogo, você sabe, você não é obrigado a saber, Coelho, eu sou de origem muito pobre, eu trabalho desde os 13 anos de idade com carteira assinada, porque já comecei um pouquinho antes, né? E eu me lembro da nossa família que eu tinha roupa para trabalhar e roupa para sair, era uma roupa só. Eu noto que você, pelo visto também, porque você se veste de roupas brancas aqui, sempre claras, e quando você sai todo de preto, onde você estava com o pessoal de rock and roll e com a mão assim, porque ontem mostrando foi os dentes, é isso? Você tem roupa para sair? É preta, é? Não, eu compro roupa para sair. Aí ela vai envelhecendo, ela vai pro trabalho. Aí quando ela envelhece mais ainda, ela vai para causas mais tranquilas e elas acabam na academia. Deixa eu ver se eu entendi. Você compra roupa para sair, então você compra roupa para entrar também. Teoricamente sim. Aonde? Aí depois eu te passo a fonte. Na festa. O Madureira, pensei que era o local da roupa que eu comprava. Ele tava totalmente rock and roll ontem, sensacional. Tá cheio de maldade, rapaz. Não, tava bem ontem. Tava bem, rock and roll, não tô debochando, falando bem. É que as tuas roupas que eu nunca vi você de preto, ele lá todo de preto, meu amigo. Foi pro System of a Down ontem? System of a Down, uma banda armeno-americana. Que é isso? Que é isso? Uma banda, um show que aconteceu ontem no Engenhão, no Newton Santos, rapaz. Pô, o Maurício sabe tudo, né? O Maurício sabe por causa do trânsito, entendeu? Você para o trânsito todo e volta. Maravilha, e Coelho. até um toque pro futebol, um detalhe importante. Ontem as interdições, elas foram só depois do show. Antes do show não teve interdição e fluiu tudo bem. E eram também 45 mil pessoas, o público de um jogo de futebol. Fica um alerta aí para quem sabe, talvez seja uma solução para melhorar um pouco o trânsito no dia de jogo. Maurício. Maurício, anota essa aí, Maurício. Boa. Legal, obrigado, Coelho. Eu participei bem. Parabéns. Você curtiu o show e tem que ser mesmo. Quando é jovem tem que fazer tudo que quer fazer mesmo, porque depois, mais tarde, complica a vida, fica tanta responsabilidade. E agora, Botafogo, Thiago Veras, tudo bem? Já tava nessa festa também, Thiago? Não, né? Lá do Geão? Não curto muito, não. Não, né? Não. Engenhão, só você cobre o Botafogo, mas só profissionalmente. É mais pro futebol. Vamos lá. O tipo da banda tal, não sou muito chegado, não curto muito, não. Tá certo, muito bem. O que você tem novidades aí do Fogão? O Sidney, o Santi Rodrigues, que é um meio atacante que foi contratado com muita expectativa para a temporada e até agora não conseguiu render, até uma questão de ser substituto, né, do Thiago Almada. Ele está recuperado de um problema médico. Ele que não atua praticamente um mês quando se machucou em Bragança Paulista contra o Bragantino, foi um trauma na panturrilha, vem treinando e a tendência é que ele possa ficar à disposição no domingo com o Internacional no estádio Newton Santos. Então o Santi Rodrigues pode estar de volta, não há até agora nenhum indício de que o Savarino volte. É um jogador que não deve enfrentar o Inter, também há uma dúvida no meio de semana contra o Estudiantes pela Libertadores. E o Wendel, que é um reforço para o Mundial do meio do ano, segundo o presidente do Zenit da Rússia, ele fica fora até o fim do mês de maio com uma lesão muscular. Acontece que só a partir de 2 de junho que o Botafogo pode inscrever o jogador nessa janela que foi colocada para o Super Mundial. Então ele teria tempo de encerrar todo o contrato lá
na Rússia, junto ao Zenit, que pode até no fim do mês de maio, início de junho, jogar uma final por lá, então ele pode ser campeão, por isso não há uma liberação imediata, e aí ele viria para talvez enfrentar o Ceará como preparação e ficar normalmente à disposição para o Super Mundial, que é nos Estados Unidos. Ô Thiago, o melhor jogador do Botafogo é Savarino, né? Hoje é. Então ele faz uma falta danada, né? Quando não tá no time, é um prejuízo pro Fogão, né? Ano passado, os 3 melhores eram Savarino, Almada e Luiz Henrique. O Almada e o Luiz Henrique eram os mais geniais. O Savarino, mais regular de toda a campanha. Hoje, sem os dois que saíram e ele fora, o time sente muito. Muito obrigado, Thiago Veras. 19:17. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney, com informações agora do Paulo de Fronten. Teve um acidente há pouco entre carro e moto, isso na pista sentido Lagoa. Tem uma faixa interditada, o trânsito congestionado e tem reflexos a partir do Rufino Pizarro. Portanto, você que está saindo do centro em direção à Zona Sul, seguindo pelo túnel Santa Bárbara, 31 de março, Santa Bárbara, Pinheiro Machado, corta um excelente caminho. O Rebouças em direção ao centro, na saída da Zona Sul, também deve ser evitado, bem parado com reflexos desde a Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa até a chegada ao elevado Paulo de Fronten. Nessa direção, o aterro do Flamengo fica sendo a melhor alternativa, evitando Santa Bárbara, bem prejudicado, com reflexos ali na Pinheiro Machado. Estou verificando, aliás, a Pinheiro Machado bem congestionada, assim como em toda a extensão da praia de Botafogo, que também deve ser evitada. Graduação à distância, PUC Minas 2025. Conhecimento que vai até você. Seleção por prova online ou nota do Enem. Inscrições pelo pucminas.br. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Aqui no Açaí, a gente sabe que vive dizendo para você economizar. Mas tem um dia que não dá para economizar em tudo. Não economize elogios, não economize carinhos, não economize abraços e beijos. Afinal, é Dia das Mães, o dia de quem nunca economizou amor por você. Feliz Dia das Mães Açaí. Exagere no amor e economize nos preços. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Para fechar o dia bem informado, o Giro Esportivo atualiza as notícias do seu time. Edilson Silva. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite, com as notícias do esporte. Na noite da night gostosa, gostosa, gostosa do Rio. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite. Giro Esportivo. Com Edilson Silva. Giro Esportivo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:21. Jornal da Tupi.
Informação. Tiago Souza, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, informação de momento que chega no departamento da Super Rádio Tupi. Criminosos realizaram um ataque e 3 pessoas foram baleadas agora à noite na rua Barão do Bom Retiro, nas imediações da comunidade do Morro dos Macacos, em Vila Isabel. As vítimas foram levadas para o Hospital Federal do Andaraí. Ainda não há informações sobre o estado de saúde. Segundo informações de ouvintes, o ataque estaria ligado a criminosos do Morro São João. A PM informou que os bandidos fugiram após os disparos. Apesar disso, o policiamento foi reforçado na região. Você tem uma ideia, Tiago, aproximadamente a que horas isso aconteceu? Nós recebemos a informação da polícia 30 minutos mais ou menos atrás. Portanto, certamente já depois das 18 horas ou 17h30 para cá. Sim. Certo. Obrigado, Tiago. Ô Maurício, parece que é algo assim sistêmico, né? Ontem também foi a mesma coisa e ontem uma criança de 8 anos foi baleada. Você veja que inferno, todo respeito, viu? Você que mora na favela, na comunidade, eu tô falando, tem defesa e respeito a você, família Tupi, que mora aí. Mas eu digo que desespero para as famílias, que inferno que não é chegar à noite, né, o dia indo embora, hora que muita gente volta do seu trabalho e todos os dias em alguma comunidade do Rio acontece algo assim, quando não acontece em várias ao mesmo tempo. O problema não é a comunidade, né? Nem é o morador da comunidade. O problema é esse sistema que não se extingue, que não se acaba, a criminalidade versus a polícia militar, esse estado de coisas no qual o Rio de Janeiro vive, a população é submetida a esses confrontos diários, o crime organizado que é cada vez mais fortalecido, a polícia que precisa estudar, precisa se preparar para agir. É realmente lamentável que a gente receba, informações como essa, pessoas chegando em casa essa hora. Você imagina a preocupação das pessoas transitando pela rua e vivendo essa situação tensa, né, Cid? Sem dúvida. Ô Madureira, o que é terrível também, as armas estão cada vez mais leves, cada vez mais miniaturizadas, cada vez mais nas mãos de gente que tem cérebro, cabeça e dinheiro para fazer com que essa arma saia de algum lugar, normalmente até dos Estados Unidos ou do Paraguai, da Bolívia, onde fosse, do exterior, e passa por todas as nossas fronteiras e chega aqui. E elas estão chegando em grande quantidade, porque de onde vem isso, né? Onde vem essa bala? Dessas armas. Já há muito tempo, Sidney, já há muito tempo que isso acontece, principalmente pela Baía de Guanabara. É isso também, pela é verdade. Baía de Guanabara, o contrabando de armas é grande, é pesado, e você vê que os bandidos cada vez mais têm um poder de fogo assim gigantesco. Seguramente em muitos lugares maior que o da própria polícia. E tem uma coisa também, gente, outro pilar aí, os ferros velhos. Muitas vezes a polícia consegue desbaratar alguns ferros velhos e no dia seguinte ele está funcionando novamente, se não no mesmo lugar, às vezes de lugar subterrâneo ou em área próxima. Parece que é algo que brota do chão, na verdade a semente da impunidade. Esse é um outro problema, que é a receptação. Muitas dessas armas e balas, elas são em profusão anunciadas no Rio de Janeiro, porque por trás disso tem um business, tem um negócio, ou é a droga, ou é o trabalho dos milicianos que cobram por serviços ilegais e criminosos, ou nesse caso, o roubo de celulares e de outros bens e patrimônio. E tem um agravante, né, Sidney? A polícia aprende, a justiça solta. 19h25. Jornal da Tupi. Informação. Matheus Mesquita, boa noite. Boa noite, Sidney. O governo do Rio sancionou nesta sexta-feira um projeto de lei da Alerj para colocar policiais de folga e agentes de segurança dentro de ônibus que circulam pela região metropolitana. O programa prevê a contratação de policiais militares, civis, penais em dias de folga por meio do regime adicional de serviço, o RAS, para atuação nos coletivos que circulam em toda a região metropolitana do Rio. A medida também inclui guardas municipais e será viabilizada mediante um convênio entre o Estado, as prefeituras e a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio, a FETransport. A medida acontece após a cidade do Rio registrar um crescimento de quase 30% no número de assaltos a ônibus nos 3 primeiros meses deste ano. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado. Eu volto com você, Sidney. Vamos comentar isso aí. A intenção pode ser boa, mas a prática mostra em vários lugares do mundo que
ocorrem outros problemas. Já pensou, hein, Madureira? Porque certamente esse policial reformado vai levar arma, né? Eu estava aqui debatendo com o Maurício, né? É uma temeridade você colocar um policial armado dentro de um coletivo, lotado ou não, onde vai entrar onde vai entrar um bandido armado também. Você vai ter no fogo cruzado o pacato cidadão. E pode ter uma milícia em andamento, né, gente? Porque é o dono do pedaço, né? O sujeito que faça a linha 3, 2, 1, você faz a 1, 2, 4 e de repente viram amigos ali, faz um esquema. Eu não sei, essa ideia para dar errado é um passo. Maurício. É um policial de folga, um policial que vai estar cansado, extenuado da sua rotina diária, da sua escala de plantão. Isso deve ser levado em consideração e é mais um elemento armado dentro do ônibus, né? Se a gente levar em conta que se vai ter um criminoso armado dentro do ônibus, vai ter um policial, um agente de folga também dentro do ônibus e tem mais 50 até 100 passageiros dentro desse espaço na mira de 2 armas pelo menos, né? Então é uma população que fica sob risco, um agente cansado, realmente é uma temeridade. A Polícia Militar já teve outras tentativas, outras técnicas que foram até mais bem sucedidas. Um grupo que age externamente, fora dos ônibus, que estuda os movimentos, os hábitos, por onde esses ônibus passam, talvez isso seja mais inteligente. É verdade, é melhor. O Marcelo Madureira, você não era nascido, mas no governo Marcelo Alencar, olha, com uma boa intenção mal aplicada, dá errado. A polícia, ela ganhou, igual tem nos filmes no exterior, uma espécie de um monitor, não era tão avançado quanto hoje, onde ele tinha o registro dos carros, das placas, e tinha condição de fazer abordagens para verificação se aquele carro era suspeito ou não. Sabe o que os policiais faziam naquela época? Abordavam somente quem não estava com o IPTU em dia, quem não estava disso, para achacar. IPVA, desculpa, não, IPVA. Eles paravam, eles ficavam olhando. 2, 3, 5, 4, 5, 6, aquele carro ali. Parava o carro do cidadão, que às vezes, coitado, enfim, era um problema bem menor, e achacava. Se tivesse o Pix naquela época, ele pegava o Pix. Então, nem sempre boas ideias dão certo na prática. Não, de boas ideias o inferno está cheio. E é como você reparou, né? Você tem um policial, é preciso antes que o policial se reconheça como defensor da lei e da ordem, da ética, da moral e da sociedade. E é isso, Maurício, para nós encerrarmos aqui, estamos fechando a nossa edição, são apenas alertas, né, Maurício? Pode dar certo? Pode. A probabilidade é dar errado, né? Pois tem que tomar medida que atenda realmente a população e não coloque a população em risco. Quem já está aqui para apresentar o Tamo Junto é Cristiano Santos, e hoje não está com a sua cabeça quadriculada, que ele adora, ele está com a roupa hoje, né? Ele tá de jeans, não, vai ficar bem, fica elegante também. Hoje, sexta-feira, vai ter música, ô Cristiano? Tem entrevista também, o cara que foi o Bozo. Opa, olha, tem música, tem entrevista, o cara que foi o Bozo, hein? Isso aí é do seu tempo, Madureira. Telefonei muito pro Bozo, mas ele nunca me atendeu. Aproveita e pega ele aí na saída. É isso aí, vai ser demais. Daqui a pouquinho vamos ouvir juntos. Bom fim de semana, gente, e até segunda-feira.